a Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comeram a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas, e comeram. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fessura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos dos pés e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comerei pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comeu pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontarei para vós. Guardai, pois, as festas dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comerei pães asmos, até vinde a 1 mês da tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer o pão levado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhe: Escolhei e tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardarei este culto.
E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e disseram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primeiro primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saia do meio do teu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide abençoai-me também a mim. E aos egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em sua veste sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes expressaram-lhe, e eles despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar com os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, uma grande multidão de gado. E cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter, nem preparar comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todo o exército do Senhor saíra da terra do Egito. E esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegarás a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircuncidado comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Que textão, hein? Rapaz, se botar pra torar, hein? Quer começar ou começa, André? Pode falar, mano. Pode falar? Vamos lá, né? Aqui tem, eu marquei 3 pontos aqui, né? O primeiro é a Páscoa, né? Que a gente vê. E Deus começa a instituir e construir, né? A criação da Páscoa como um Antes de você começar, perdão. Pode falar. Né? Alguém fez o dever de casa referente a informação sobre a primogenitura, sobre a pessoa que fosse exemplo. Um avô. Fiz, desculpa. Você vê isso também? Eu até tentei buscar informação junto com o meu pastor, e ele falou que
realmente Esqueci mesmo. seria todos, entendeu? Independente da idade. Independente da idade. Porém, ó, eu abri até um parênteses pra ele e falei, Vocês tá, aquela mas questionadazinha básica, né? falei, tá, mas Faraó era um primogênito. Por que Faraó então não morreu? Porque o Faraó era o primogênito. Possivelmente, já que ele E- era o rei, né? Então por que ele não morreu? Uhum. Aí Aí ele, calma aí que eu não tava preparado pra ela. Boa pergunta. aí ele falou assim, ele falou que pode ser que ele ia até buscar tentar, porque nunca foi, porque Deus quis Abriu uma exceção pra ele? exatamente, para deixar ele provado o que já estava acontecendo. Pode ser, então assim, é uma hipótese Ou talvez também. ele não seria. Ou, mas Ou eu talvez não, seria, mas eu não sei o certo. Mas Porque, o tradicional entendeu? é ele ser o primogênito. Então, por isso que eu levei Ele tá aquela não leva, informação. Preparado, né? Pô, mano, eu fiz o dever de casa, velho. Vai. Essa foi boa, hein, Lojinha? Ainda bem que não foi pra mim essa, hein? Ajuda os universitários. Ah, mas assim, a gente até queria buscar essa informação. Mas porque é a mulher bom, isso é trouxe bom. que todos aí eu falei, cara, É, não porque é acho muito que fácil né, todos. jogar bomba aqui, agora É. desarma aí. Ele não deve ter desarmado, porque deve ter ido pra várias reuniões, o cara tem compromisso até 2027. Trouxe. Mas Não, assim, sim. Não assim. Muito boa, bom, né? boa, se for boa. assim, se você quiser Não, eu- compartilhar com os irmãos lá e Eu trazer. vou perguntar ao meu pastor lá também sobre Deixa isso, para anotado ter uma aqui, ó. informação a profundo. E vou pesquisar eu mesmo também sobre isso. E disso que eu tô falando, hein, senhor? Entendeu? Porque Mas eu não de encontrei, fato mano, você fez assim, um uma coisa. questionamento interessante. É óbvio que tipo assim, a gente não tem como saber se de fato ele era ou não. Mas já para ele ser rei, ele tinha que ser filho de alguém, primeira coisa. Ponto. E para ele E ser sempre era e é o sempre o primogênito. primeiro. É isso E é aí. sempre o primeiro. É. Então eu falei, cara. Entendeu? E é sempre o primeiro. E a aí, gente pode fazer esse depois você tá realmente. assim vendo, né? Só não pode ser que se o primeiro for mulher, né? É, também. 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 Aí tem que ver. Tem que Aí. ver. Esse é um assunto. Mas é Ah, bom, mas é é bom, interessante. é bom É, provocar mas tem isso. tempo, cara. É bom isso Não ser tem como ficar provocado. com 5 capítulos de uma vez só que nem você fez quarta-feira. Entendeu? Mas vamos lá. Instituição da Páscoa, né? Como eu tava falando. E o que me chamou a atenção aqui é que você vê que Deus coloca tudo com Deus no seu devido lugar, né, cara? Até o comer. Sim. Até o comer que eles vão fazer, ele vai ensinar, não vão comer nada cru. E no 11 ele vai dizer, assim pois, o comereis. Não é tipo assim do preparo, é deles, o comportamento deles. Os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, você, até a vestimenta, até a postura que eles deveriam ter para comer a Páscoa, Deus deu como para eles também um estatuto. Não só do alimento, não só do como preparar o alimento, mas também com o particular da pessoa. E isso me chama muita atenção, tipo assim, a Páscoa nada mais é, né, simboliza a alegria, né, da saída do povo do Egito. A Páscoa não é o coelhinho, não? De ovo, choca ovo, né? Sabe, pior que ele fala sério e quebra meu raciocínio, mano. Eu vivi uma mentira, foi? Eu vivi a mentira a vida inteira. Sim, mas você tá acabando comigo, tá? Então, aí você vê isso, cara, que Deus Tem uma vai coisa, lá antes deles saírem. tem uma coisa interessante aqui. Ele completando vai seu e fala. raciocínio, que fala assim, os pães asmos poderiam ser feitos rapidamente, pois a massa não precisava crescer, e assim eles podiam partir a qualquer hora. E as ervas amargas significavam a amargura da escravidão, para que eles não pudessem Simboliza, né? esquecer da onde que... Na verdade, eles esqueceram, mas da frente, da onde que Deus o tirou. É verdade, cara. E isso é interessante, porque nem que fala aqui você falou dos pães aí me bateu um start aqui, ó. O porquê os pães eram asmos, tinham que ser preparados rapidamente, não tem que esperar muito, e Deus manda eles comerem rápido. Ou seja, vocês têm que ceiar antes do anjo passar. Tem que estar tudo preparado isso. Por isso que eles tinham que comer rápido. Ele botou aí no 17 Entendeu? vai falar, guardai pois as festas dos pães asmos,
porque naquele mesmo dia Isso aí, ó, no mesmo dia. tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardei este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No 12 também que... Isso é- Eu, o Senhor... Ah, não, o do 12 vai dizer, ó. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, ou seja, na mesma noite que eles vão cear. Então, por isso que eles tinham que ter a preparação e tinha que ser rápido. Porque na noite, quando o Senhor fosse passar, todo o preparativo tinha que estar pronto. Não é para ser um gulão ali e blá, 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 comer sem esperar o outro. Era Que até no aí- 11 que ele vai falar, ó. Isso, e o 11 vai dizer 11. a preparação de como é que... Não, mas ele vai falar para comereis Isso, vai apressadamente. comer eles apressadamente para quê? Pô, irmão, não é festa. Ainda não é festa. Essa primeira Páscoa é vocês têm que comer só anunciando o que vai acontecer. O segundo ponto que eu queria colocar é um outro que vai fugir um pouco disso, mas o terceiro ponto que nem volta aqui no 40, porque os filhos de Israel habitaram no Egito e foram 430 anos. Isso vai lá e a gente volta naquele de Gênesis, que Deus mostra para Abraão. 40? 430. Gênesis No 16, 40. se não me engano. Aham, 430. Aham. Gênesis 16 e... capítulo 16, versículo 13. Então disse a Abraão, saibais de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e sirve-lo-á-se-á e afligir-lhe-á 400 anos. Aqui fala 400 anos, aqui fala 430, mas dá mais preciso, né? Mas você vê que Deus, desde o princípio, já tinha tudo estorgado na mão dele. Tanto é que quando vira o ano deles, ele fala para Moisés e para Arão, esse será o primeiro mês do ano. Aham. O ano começa a contar a partir de agora. Perfeito. Porque aí começa a instituição da primeira Páscoa para eles começarem a sair, para fazer aquele preparatório e tudo, seguindo perfeitamente conforme os planos do Senhor. Vocês querem agregar algo sobre isso? Beleza. Cara, Porque senão eu vou botar um outro ponto. Não, é só pra complementar essa parte que você falou, que tipo assim, pra eles estarem seguindo, né, que aqui no 11 fala justamente, né, ao comer estejam prontos pra sair. E tipo assim, Deus já colocando ali normativas, né, pra que lá na frente, assim, quando vier Moisés, né, e as leis, né, então assim, a gente já observa desde já, né, Deus já colocando, tipo assim, ó, no 5, o animal escolhido será macho, de 1 ano, sem defeito. Então já preparando eles ali, entendeu? Para o que iria vir, né? Mais pra frente. Acho que é esse ponto, assim, só. Show. No 23 aqui também, 23. eu marquei que assim, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir, no caso, o sangue navega da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. O destruidor nada mais é que o próprio diabo. O maligno mesmo, né? Uhum. Porque na minha tradução aqui não tá assim, cara. Joel 1,4 vai dizer do gafanhoto, do migrador, cortador, destruidor e o devorador. Eu peguei aqui na King James, que eu também tenho no celular, não traz também com esses nomes. Vai trazer como cortador, peregrino, devastador e devorador. Não sei na do André, que a sua é igual a minha, na sua Bíblia. Qual que é? Joel 1,4. Você vê que são 4 tipos de demônios que trabalham dentro de cada área. Uhum. Você vê que o devorador, todo mundo sabe que é o que trabalha na finança. Uhum. Que a gente só repreende ele com dízimo e oferta, né? Joel 1, 1,4. 4. Que o gafanhoto cortou, deixou, o gafanhoto peregrino comeu, que o É o gafanhoto mesmo que o... peregrino deixou. Foi. É a mesma coisa? O devastador comeu, né? A pessoa comeu, o gafanhoto coisa. devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Então depois tem outras traduções que vai dizer o migrador, cortador, destruidor e devorador. Então você vê que, tipo assim, até o reino das trevas
tá? É organizado. É organizado, mas está nas mãos do Senhor. Ah, não, isso é... Isso está nas mãos do Senhor. Você vê isso. E por que eu gosto de frisar esse ponto? É óbvio, mas o crente teme mais o diabo do que a Deus, velho. Uhum. O crente teme mais o diabo do que a Deus. Sim. Tá entendendo? E Jesus, ele vem, e quando Jesus vem, ele deixa isso muito mais claro. Não temer aquele que só destrói o corpo. Temer aquele que pode destruir o corpo e jogar a alma num lugar de choro e ranger de dente. Tá entendendo? Então, cara, às vezes a nossa percepção de medo ou de temor, de reverência... As pessoas perderam, né, o temor ao Senhor e colocaram o temor ao diabo. Sim, ter medo do diabo pra... Tipo não, assim, quero ir pra lá. Fizemos uma visão de Deus, que Deus é um Deus bonzinho e tá lá para atender os meus pedidos. Aham. E do diabo que ele é malvado e vai castigar aquele que não obedece. Sim, Mas que Deus pode perdoar em todos Mas os momentos. mas Deus quem é que traz o juízo e a condenação? Não é o diabo que castiga por conta própria. É Deus que manda ele castigar. É Deus que manda ele castigar. Então você vê que, tipo assim, e quando isso vai acontecer com o devorador, o destruidor vai passar, o que faz eles manter é a proteção do Senhor, que não deixa ele entrar, mas de acordo com uma obediência. Porque antes eles dizem, eu vou olhar para a porta. Aquilo que eu ver que está de acordo com aquilo que eu falei antes, não vai alcançar. Mas aquele que não tiver de acordo com os princípios... Opa! Eu acho que a gente deixou algumas coisas ali. Isso, tem uns headsets, os negócios aqui. Vou pegar, gente. Tá. Assim, Deus vai e entra diante desse propósito que ele olha. Aí quando ele olha, ele vai ver se está de acordo com aquilo que ele passou, com aquilo que ensinou. Se estiver de acordo, cara, não vai ter alcançado. Mas se não tiver, 2 minutos, pera aí. Aguarde aí. vai ser destruído. Cuidado que você fala. Ah, é por isso que você perde as paradas. Os alinhamentos. O engraçado, a menina entrou. O moço não podia ter ido logo lá e bater o ponto? Não podia ter feito isso? Mas isso é verdade, né, mano? As pessoas têm mais medo do diabo, de Sim. perder, tipo assim, eu vou pro inferno do que ter temor de Deus. Tipo assim, cara, eu só estou aqui por causa do Senhor, pela graça do Senhor. Você fala uma parada que é uma outra polêmica danada isso aí, cara. Realmente. Assim, tem gente. Falar Por que muita você coisa. quer ser salvo? Ah, porque eu tenho medo de inferno. Medo de ir pro inferno. É, opções, né? Tá. Rapaz, isso é outra polêmica danada, cara. Verdade. Aí eu acho que tem um outro ponto aí também que fala no 12, né? Que aí começa, na verdade, acho que é o entendimento entre a história acho que de redenção, né? Porque Sim. nessa parte que vai começar da morte dos primogênitos, e aí Moisés e Arão vão dar aquele resgate da saída do povo de Israel do Egito e tentar fazer com que as gerações tivessem o entendimento que o Senhor, que, tipo assim, Deus salvando a humanidade novamente, sabe? Resgatando de tudo aquilo que sofreu, que aí Moisés, eles viram, como o Senhor não vai, ou não está ouvindo as orações dos seus filhos, dos teus filhos, perdão. E aí Deus ouve, tem essa parte de salvar o povo, e aí, porque o pecado, na verdade, Deus vai tirar isso, né, com o Novo Testamento, com Jesus, porque tirar que eu falo não vai precisar mais do sacrifício do animal, Sim. porque isso daqui A Deus expiação do pecado, no caso, porque né? Deus justamente fez isso aqui, ó, o sacrifício, a Páscoa foi realmente o sacrifício, as pessoas entenderam que aquela parte lá de botar assim, O sangue. o sangue, é que todos estavam em pecados, aí não tinham, assim, e aí Deus fez esse entendimento neles, de redenção, de que estavam realmente entendendo que o Senhor é o único, o suficiente, que Ele que estava fazendo, movendo todo esse acontecimento, e aí eles vão
E aí Deus, assim, começa, a Bíblia na verdade é isso, né? É a redenção. E aí depois a gente entende que no Novo Testamento, acho que Deus já tentou de tudo, ele vai dar a única coisa que, de fato, é a minha, de Divisão, né? vocês, sabe? A divisão de tudo. Acho que ele vai entregar a única coisa que é mais importante, que é o nosso irmão mais velho. Ele entrega Jesus por amor. Eu nunca escutei essa referência de Jesus, nosso irmão mais velho. Porque aí ele vai e entrega, e aí para que a gente pudesse ter um acesso mais fácil a ele, que a gente pudesse realmente não precisar mais sacrificar animal, que a gente pudesse chegar no nosso quarto, ou chegar um irmão, poder falar com ele, eu pequei contra ti, e assim as coisas ficarem mais, nesse termo, mais fáceis, sabe? E o Espírito Santo habitando em nós, e cara, muita coisa acontecendo, e eu acho que aqui que é o divisor de águas, quando o povo de Israel, depois desse sacrifício dos primogênitos, é o divisor que aí eles vão ter esse entendimento. Aqui que começa a trajetória. Aí vai começar a história de tribos e tudo mais. Assim. Aqui começa, né? Aqui eu acho que começa essa parte. Não sei se... Na verdade, tem 2 divisores, assim, Esse no depois Antigo de Jesus, Testamento. né? Ah, não, no No Antigo. Tem Noé, né? Em questão de, tipo assim, a criação, né, tal, e depois veio o pecado, e aí o Senhor achou graça, né, aos olhos de Noé, da família, né, viu que, então, aí já fez uma nova geração ali, digamos assim, mas o homem voltou a errar, né, mano? O homem errou lá na criação, errou ali depois de Noé, aí depois Jesus vem de novo e tira Deus vai tirar o povo do cativeiro, e aí vai errar de novo mais na frente, e aí é isso aí que você falou, aí vem tipo a plenitude, né, dos tempos, né? Quando vem a plenitude dos tempos, aí tem esse véu, né, que se rasga de cima a baixo, e tem essa separação mesmo de, cara, agora a gente não vive mais do passado, não vivemos mais. Por isso que sempre depois os discípulos pregam, né, cara? Você fala, cara, vocês estão vivendo do passado, os judaizantes, com seus vícios, com suas liturgias, né? Ironicamente, eu abri em Gálatas aqui agora. E aí, ó, falando dos judaizantes e tal. E aí Paulo vem atacar, cara. O seu próprio Deus revelou a mim. Tipo assim, não foi através de outras pessoas. De outros apóstolos. Foi o próprio Deus. De fato, isso aqui é um marco mesmo na vida do judeu, porque Deus ainda dá a ordem, né? Será como está perpétuo, e a gente vê que, cara, ficou, de fato ficou. Até quem não é judeu celebra a Páscoa, como você falou, brincou. É um ovinho de Páscoa lá, chocoladinho. Mas para eles é uma coisa assim. Não, para eles é a Páscoa de verdade. Para eles seguindo, eles seguem de fato os pães asmos, aqueles judeus. De fato, eles seguem essa tradição até os dias de hoje, entendeu? E isso traz um memorial para eles entenderem que, tipo assim, mas sobretudo que precisamos ter esse coração, né, cara, voltado para Deus. Cara, porque se não tiver o coração voltado para Deus, a gente pode fazer por obrigação um estatuto perpétuo que Deus não vai receber, cara. O porquê que eu falo isso? Olha, a gente leu até o 11. E qual era a figura que a gente tinha de Moisés até o 11? O Moisés relutava para ir falar, relutava para ir fazer, questionava bastante. E Deus falou para ele, cara, vou matar todos os primogênitos. Você não vê ele titubear nem nada. Você não vê ele questionar de nada. E chama, não, acontecer isso assim, assado. Assim, sim. Temos que fazer isso. Cara, você vê a postura totalmente diferente do cara, mano. Totalmente diferente do cara. Você vê que ele já tá... Cara, não, eu tô num caminho sem volta. E outra coisa que chama de atenção nesse texto é que ele frisa a parte do cordeiro, né? Cordeiro não pode ser... Sim.
Sem mácula. máculas, No 5, exatamente. o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomará das ovelhas ou das cabras. Então, assim, mesmo Deus quis trazer já, era um sangue inocente de um animal, sem defeito nenhum, sem nada, um cordeiro, que realmente foi o que o nosso Cristo foi, Sim. um cordeiro vivo, sacrificado, e assim, o cordeiro foi sacrificado pelo povo de Israel, que não valia nada. Jesus foi sacrificado por eu e você, que absolutamente não valíamos nada. Nada vale. E, caraca, esse cenário, assim, por isso que eu falo que pra mim, essa parte aí é realmente um divisor, velho, de águas. Deus já vê tudo lá na frente. Na Caraca, frente. é muito Bem surreal. na velho. frente. Massa, né? É Tipo muito- assim, pelo meu sangue vocês não serão mortos. É. Quando passa O livro de Isso aí, Êxodo, né? na verdade, Sim. traz, tipo assim, Gênesis também aponta para Jesus, mas da forma que Êxodo aponta. Tá doido, as coisas falando, velho, a gente entende que Mano, é você vê pelo fato do povo judeu crescer, o faraó quer matar as crianças. Igualmente quando Jesus nasce, cara. sim. E é a mesma faixa etária, 3 meses. isso. Tá Igualzinho, né? entendendo? É a mesma faixa etária. Aí Deus traz um libertador, porque ficou não sei quanto tempo sem falar com... O povo estava cativo aqui, 430 anos. Ia lá. Aí, também, eita, que é você tá João- começando a que é entender. João Batista que vai falar, começar. De Malaquias. 490, né? Aproximadamente, alguns teólogos vão dizer que é 430 anos que Deus fica sem falar Também, com o povo. Falava. Entre Mais ou Malaquias até o nascimento de Cristo. E aí Caraca, João irmão. vai falar. Aí João chega com o pé na porta. Eis o Cordeiro de Deus. Ele podia até mais chamar de eis o irmão mais velho. Exatamente. Mas ele traz a já vê que é o nomenclatura. cordeiro, Eis que é meu- aqui, ó. Esse meu primo. Ele Por podia isso que eu falar, meu falo, primo mano. chegou. Por isso que eu falo, mano, essa parte aqui, ó, a Páscoa junto é muito ligada, velho. Sim, Tanto que a Páscoa é a celebração o quê? Da morte, da ressurreição de Cristo. sim. Por isso que É a tem, passagem. tem tudo a ver, cara. É uma Querendo ou não, se ligada não à me engano, outra. a palavra Páscoa significa passagem, também, se não Passagem. me engano, né? É, passagem. Por isso Ah. que é aqui, ó, é uma ligada à outra. Tá ligado? Tô ligado. Mano, ligado agora. e é realmente a passagem, cara. Depois que você reconhece que Jesus Cristo morreu É ali isso por aí. você, cara, é a Enquanto passagem não do tiver antigo essa passagem, homem pro ei, novo homem. Rapaz, André, que isso? É exatamente isso. É a passagem. Acho que Enquanto quando não a tiver pessoa- essa passagem dentro de nós, Ei. mano. Eu acho que quando a pessoa fala, Roger, que livro você acha que eu começo a ler? Eu falo, rapaz, vai ler do começo da Bíblia. Para de ler de Mateus, do Novo Testamento. Eu já gosto de falar pro pessoal ler os Mateus, Marcos, Lucas. Eu também, cara. Sabe por quê? Porque você vê Porque Jesus. fala Jesus é, e tudo mais. Você vê uma Paixão palavra pelo mais Deus. Eu sempre falei. aproximada. Falei, Isso não, aqui- começa a ler lá Mateus. Mas e tal. isso aqui Não, mas é isso aqui, muito Gênesis, importante. é muito importante. Mas pra quem tem interesse? Mas Quem já já tem uma Vamos entrar agora em Ezequiel? Quem já não se conforma mais com as águas batendo no tornozelo, cara. Exatamente. Vão mais fundo. Quando as águas estão no joelho, é mais fundo. As águas estão no lombo, fala, vai mais fundo. Aí chega na parte da água, tá no pescoço, fala, Senhor, eu não posso ir mais. É disso Mas que vai, eu quero. Vai Eu mais quero fundo. Aí quando ele submerge, ele levanta. É agora que- Essa é a parada. Esse é o esquema da coisa, cara. que Entendeu? hoje, Mas- esse capítulo, pode falar. O que eu queria deixar, tipo assim, pra gente nessa situação, tipo assim, que foi até de Deus você ter me interrompido no raciocínio naquela hora, Normal, né, porque velho? entra muito na fala do André agora, tipo assim, a passagem, cara, do Roger do passado pro Roger da forma que Jesus quer. Exatamente. O Gabriel do passado e o Gabriel conforme Jesus quer. Por isso. O André do passado e o André conforme Jesus quer. Porque olha só que o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Gálatas, que eles viviam muito nos ritos mosaicos que o pessoal pregava na época ainda, da circuncisão, Aham. de toda aquela lei ainda do passado. Digo, Chamava pois, de gente- que em todo tempo, Gálatas 4:1, digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão,
debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus nos enviou o seu Filho, nascido de mulher. Caraca! Nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de restabelecermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus nos enviou nos nossos corações o Espírito do seu Filho que nos clama, Abba, Pai. Assim já não és mais servo, mas filho, e se és filho, também és herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceres a Deus, servis por natureza, o que servis por natureza não são deuses. E aí vai continuando, muito mais coisas. Mas você vê, cara, enquanto essa chave não virar da passagem, vai continuar menino. Sim. E menino tem um monte de promessa. Menino Menino tem um monte de promessa, tem um monte de sonho de ser jogador, de ser astronauta, motorista de ônibus, de nadador, corredor. Mas só vai se cumprir quando deixar de ser menino, cara. E quando ele entender que só a presença basta, ele vai parar de correr atrás disso daí. Entendeu? Tem que parar de ser menino, tem que parar de picuinhazinha, tem que parar de lenga-lenga, é o mimimi, de dói-dóizinho. Por isso que tem que apertar o seco do Brasil mesmo. Cara. Motorar. Enquanto o povo... Eu já me alistei no exército ontem. De novo? Você não era alistado, não? Ontem? Ontem. 18 anos? Ontem teve alistamento, pô. De novo? Teve. Você já é reservista, não, irmão? Então, mas caiu já o negócio também. No próprio site do exército. Já foi desclassificado já? Já desclassificaram o jogador, botaram como Paremos de ser menino. Mentira, eu não consegui me classificar. Eu entrei Quer no viver as negócio promessas de Deus, mas tá aí, ó. me enganando. 0-2-0. Eu não consegui me inscrever não, o site caiu. O site não, o link. Acesso, né? Muito acesso, mano, muito acesso. Abriu ontem, mas já caiu. Acho que o STF já derrubou. Então, oremos ao Senhor. Amém? Pai, queremos, ó Pai, te agradecer, te louvar, ó Pai, engrandecer o teu santo nome. Sim, mais sim. uma oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos deste, de estarmos, ó Deus, reunidos, ó Pai, sobre esse ambiente, para, sobretudo, primeiramente, entoar, ó Pai, o teu santo nome Sim, e Deus. glorificar, Deus, o Senhor sobre este ambiente, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Pai, o sustento, ó Deus, familiar, Deus, financeiro, emocional, psicológico, ó Pai, e conjugal sobre cada casa, Pai, aqui representada, Espírito Santo. Sim, sim. Façamos, ó Pai, um pedido a Ti neste momento, ó Pai, em especial, sobre a noiva do André, Deus, que o Senhor acompanhe, ó Pai, ela diante da situação. Sabemos, ó Pai, que há procedimentos médicos, ó Pai, a serem seguidos. Mas, Espírito Santo de Deus, se o Senhor está permitindo, porque é de acordo com a Tua vontade, Deus. Mas nós te pedimos, ó Deus, que traga a normalidade, ó Pai, sobre a vida dela, Espírito Santo. Traga, Deus, uma confiança, ó Deus, plena e eficaz cada vez mais, ó Pai, diante do Senhor. Tranquiliza, Deus, o coração do André, Espírito Santo. E que a Tua mão santa, ó Pai, o Teu poder e a Tua glória possa fazer presente, ó Pai, dentro desse procedimento também, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Entregamos, ó Pai, a nossa volta, ó Pai, diante do Senhor, que nos dê, ó Pai, um dia abençoado, porque nós precisamos de Ti, ó Pai, neste momento. Pai. A demanda está bastante alta e eu sozinho não consigo, Pai, mas bota os Teus anjos lá para acompanhar, meu Deus, juntamente com meus irmãos e colegas aqui presentes, Pai. Esse é o pedido, Deus, que nós fazemos a Ti neste momento, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele falou que